Paz de Cristo, irmão. Então, 4 lições podemos tirar da passagem de Gênesis 4, de Caim e Abel, certo? Vou deixar aqui o versículo para a sua meditação, lá em Gênesis 4, versículo 7, diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, ok? A gente entende lá no versículo 1 que o primeiro a nascer foi Caim, ok? Então ele era o primogênito, mais velho. Logo após Abel. Caim, lavrador, Abel, pastor de ovelhas, certo? O primeiro a apresentar a oferta ao Senhor foi Caim, logo após Abel, ok? Só que Deus não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. Primeira lição para a nossa vida hoje, primeira lição é que não é porque você apresentou a oferta ao Senhor primeiro, não é porque você aceitou Jesus ou se entrou para a igreja primeiro que você será abençoado. Ou seja, isso não é uma regra. Ah, eu entrei primeiro, eu tenho que ser abençoado. Não, negativo, certo? Não é um negativo. Abel entrou depois e foi abençoado primeiro que Caim. Então isso não é regra, porque eu me converti primeiro, eu já era para ser abençoado, eu estou 10 anos na igreja. E, não, negativo. Tem pessoas que vão entrar com 2, 3 anos e vai ser abençoado primeiro que você. Por quê? Porque é a oferta, o que importa é a oferta, o que importa é dar o melhor para Deus. Que melhor é esse? Melhor oração, melhor jejum, melhor dízimo, melhor adoração, melhor louvor. Então o que importa é o melhor, ou seja, a oferta que a gente dá ao Senhor, certo? Tem muitas vezes pessoas que vão por interesse, porque tem interesse nisso, interesse naquilo, faz as coisas por interesse, ora por interesse, não sabe orar, pede mal. O que importa é a oferta que a gente dá ao Senhor, ok? Mas a gente também vê que mesmo Caim dando uma oferta ruim, Deus deu a oportunidade para ele melhorar a sua oferta, ok? Por isso que Deus fala para ele, cara, por que você está irado? É só você fazer de novo, certo? Do jeito que eu quero, para me agradar, certo? Com boas intenções, de coração, e você será abençoado também, ok? Eu vou aceitar, eu vou me agradar da sua oferta também, assim como eu agradei de Abel. Era só ele dar o melhor, ok? Era só ele dar o melhor. Então, muitas das vezes, tem pessoas que ficam iradas. Porque o camarada lá entrou depois, está com meses de igreja e já está recebendo, está sendo abençoado. Irmão, não tem problema, só você se consertar e dar o seu melhor. Não tem por que você levar pela lado da emoção, ficar irado, ficar contendendo, ficar fazendo fofoca do irmão. Não, negativo. Você vai lá e dá a sua melhor oferta também. Faça igual a Abel, certo? Por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, entendeu? Se você viu que o seu irmão Abel, trazendo para os dias de hoje, seu irmão Abel deu uma oferta melhor que você, imita ele, dá uma oferta também, assim como ele vai lá, pergunta, irmão, poxa, essa oferta, você foi abençoado, vai lá e imita o camarada que está sendo exemplo, entendeu? Não matar o camarada, não contender com o camarada assim como fez Caim, ficou com inveja, deixou a ira dominar e matou Abel, certo? Matou Abel, contendeu de Abel, ficou irado com Abel, e muitas pessoas são assim, porque o irmão lá tá pregando muito, o irmão lá, poxa, tá uma bênção, e eu tô aqui paralisado, e começa a falar mal do irmão, com inveja do irmão, pelo amor de Deus, né? Não mata o seu irmão, certo? Seja imitador dele, tome ele como exemplo, amém? Então, segunda lição que devemos tirar, não fique irado, ok? Não fique irado, dá o seu melhor. Faça de novo o seu melhor para o Senhor. Não contenda com o seu irmão. Faça o melhor para o Senhor. Imita o seu irmão que foi lá abençoado, que deu o seu melhor, que agora está pregando muito. Imita ele, procura ter ele como exemplo, ok? Então, a segunda lição é essa. Terceira lição, a gente pode tirar de Caim e de Abel. Porque se Caim fizesse realmente o que Deus queria que ele fizesse, que ele fizesse uma oferta melhor, com certeza ele seria aceito, ok? Com certeza Caim seria aceito, era só ele ir lá e refazer a oferta, ok? Só que ele deixou as suas emoções te dominar, porque a gente vê que Deus vai lá ter um papo com ele, poxa, por que você tá irado, cara? Não tem por que você ficar irado e tal. Aí no versículo 7 a gente vê Deus falando para ele, se você proceder bem, foi o que eu li, se você proceder bem, você com certeza será aceito. Agora, se você proceder mal, vai dar ruim para você, certo? Então não tinha por que ele ficar irado, era só ele dominar as suas emoções.
Porque a gente entende que muitas das vezes tem o bem e tem o mal, ok? Esses dois lados que a gente pode escolher. Se a gente der ouvido para o bem, a gente com certeza vai fazer o bem. Agora, se a gente der ouvido para o mal, com certeza a gente vai fazer o mal. Então, a gente não pode deixar o mal nos dominar. A gente não pode deixar nossas emoções ruins nos dominar. E sim agir pelo bem, sim ouvir o bem. Então, Deus vai lá e dá um conselho para ele, só que ele não atentou para o conselho de Deus e atentou para o conselho do mal. Ou seja, creio que o diabo estava ali, ó, mata ele, se vinga dele, não sei o quê. E ele foi lá e deu ouvido para o mal e acabou se irando. Lição 3 que a gente pode tirar para a nossa vida. Aprenda a dominar as suas emoções, ok? Aprenda a dominar as suas emoções. Não seja guiado pelas suas emoções. Temos que ter o quê? Equilíbrio. Porque muitas vezes, se a gente não tiver equilíbrio e dominarmos as nossas emoções, a gente pode acabar procedendo mal, ok? Por isso que a Bíblia diz lá, amigo, que é fruto do Espírito, domínio próprio, ok? É você filtrar ali o que você vai fazer. Será que essa atitude que você vai fazer é boa? Não, o camarada foi lá e matou o irmão. Era atitude boa? Não. Por quê? Porque ele não se atentou, ó, de ouvir o conselho bom, que era o conselho de Deus, que era só ele fazer de novo a oferta e apresentar. Só que ele deu uma de maluco e acabou fazendo besteira, certo? Quarta lição para a nossa vida. O erro de Caim trouxe graves problemas para ele. A gente vai ver agora no versículo 8 ao versículo 16 que o erro que ele cometeu trouxe graves consequências para a vida dele. E muitas vezes a gente age sem pensar nas consequências que há de vir. Por exemplo, hoje eu posso viver no pecado, eu posso zoar, eu posso ir para a orgia, não sei o quê. Esses pecados todos eu posso fazer, beleza, tudo bem, ok, livre-arbítrio, você pode fazer. Só que muitas das vezes a gente faz as coisas e a gente não pensa nas consequências. E se a gente puxar lá no versículo 7, a gente vai ver que realmente Deus havia avisado para ele, ó, se você proceder mal, vai dar ruim para você. Tá bem nítido, tá bem claro que Deus teve um particular com ele ali, ok? Só que ele não pensou nas consequências. Eu não sei se ele não quis ouvir, não sei se ele estava ali, Deus falou com ele, mas ele fez ouvido de mercador, não sei. Muitas pessoas estão assim, fazendo ouvido de mercador, não estão pensando nas consequências que podem acontecer, ok? E às vezes, por não pensar nas consequências que pode nos acontecer, a gente acaba zoando mesmo, a gente acaba sendo levado pelas emoções, a gente contenda com o irmão, a gente fica na orgia, a gente faz o que a gente quer, ok? Só que não pensa nas consequências. Aí quando vem nas consequências, aí quando começa a gerar as consequências, a gente começa a cair em si. Foi o caso de Caim aqui. Quando ele começou, no versículo 3, ele diz, poxa, Senhor, o castigo é tão grande que eu não consigo suportá-lo. Já estava, tipo assim, pensando no castigo que Deus sentenciou para ele, porque ele foi castigado, certo? Ele foi castigado. Se você for ler o versículo 8 todo aí até o versículo 16, você vai ver que Caim foi castigado. Ele já estava questionando, poxa, esse castigo é muito grande, ok? Aí sim que ele caiu em si. Aí sim que ele foi ter a noção, caramba, olha só que furada que eu me meti. Entende? A mesma coisa a parábola lá de Lucas 16, se eu não me engano, que fala do rico e do mendigo, certo? O rico, depois que estava no inferno, que ele foi cair em si, certo? Depois que ele estava lá sofrendo as consequências, viveu uma vida tranquila, viveu uma vida cheia de dinheiro, de abundância, pá. Só que ele não pensou nas consequências que estava por vir, certo? Que era o inferno. Depois que ele estava no inferno, que ele foi cair em si. E muitas vezes as pessoas são assim, não pensam nas consequências, sai agindo sem pensar, sai fazendo um monte de besteira e não pensam nas consequências, ok? Então, lição para a nossa vida hoje, quarta lição para eu encerrar aqui. Pense nas consequências que pode causar essas suas atitudes maus que você está fazendo, certo? Essas atitudes más que você está fazendo. Ok? E sempre tem que pensar nas consequências que há de vir se você proceder mal, ok? E aceite o conselho bom. Quarta lição, pense nas consequências, os procedimentos mal, certo? E aceite o conselho bom, porque Deus havia aconselhado ele. É só você fazer o bem,
ok? E muitas das vezes a palavra é pregada, muitas das vezes o ensinamento é dado, muitas das vezes pessoas te ajudam, falam para você proceder bem, para você fazer o certo, o correto, tem a Bíblia para você ser sua regra de fé e prática, e muitas das vezes a gente faz ouvido de mercador e não pensa nas consequências. Deixa eu te falar, vai ter consequências, irmão. Você pode viver a vida da maneira que você quiser, você tem um livre-arbítrio, você faz o que você quiser, mas vai ter consequências. A consequência maior é o dia do juízo, irmão. É o dia do juízo e muitas das vezes não chega nem o dia do juízo. Você já morre antes, morre no pecado, morre na loucura, no proceder mal que você está fazendo e a consequência é um inferno. Então, pense nas consequências, ok? E aceite o conselho bom, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.